Pela palavra do Senhor. Então é um dia muito especial. Eu acho que existem na minha vida poucos domingos, poderia talvez contar nos dedos, em que eu não estivesse reunido como igreja, né? Eu sou muito fã disso. E queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, que está no Evangelho de Lucas. Queria que você que tem sua Bíblia ainda, você que é um crente analógico, né, que tem sua Bíblia de papel, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 até o verso 24, Lucas 15, do verso 11 ao verso 24, nós vamos ler, e eu quero que você acompanhe essa leitura. Lucas 15, capítulo 11, capítulo 15, verso 11 ao verso 24, diz assim o texto bíblico: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Diga, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Deixa eu molhar o bico aqui, né? Aleluias. Eu gosto muito dos evangelhos e gosto muito das parábolas. Jesus, ele era um exímio contador de história. Jesus, ele usa das parábolas, usa de contar as histórias para trazer ensinamentos, e eu gosto muito disso. Eu acho que eu, de certa forma, eu não sou um pregador, eu acho que eu sou mais um contador de história. Desde criança, eu gostava demais de ouvir o meu avô contando histórias. Ele sentava comigo e com outros netos às vezes, mas muito comigo, e ele me contava histórias da Bíblia, e eu tenho assim aquela memória de infância, de ver o meu avô contando a história de José, da Bíblia. Então eu me apaixonei por esse ato de ouvir histórias e de contar histórias. E Jesus também era um contador de histórias. Jesus usava as parábolas para trazer ensinamentos para os seus discípulos. E aqui neste capítulo 15, Jesus está ali respondendo aos fariseus e aos saduceus. Eles eram preconceituosos e eles achavam que Jesus estava errado, de Jesus se sentar com os publicanos e com os pecadores. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. Eles eram tidos como os párias da sociedade judaica. Eles eram tidos como aqueles traidores, aqueles que traíram o povo judeu, porque eles se reportavam ao Império Romano e eles tiravam o dinheiro do povo judeu para dar para Roma imperialista, para Roma que veio aqui fustigar a vida do cidadão judeu. Então os publicanos eram tidos como pária da sociedade. Um judeu que se prezava, ele não sentava junto de um publicano.
e não apenas os publicanos. Os publicanos era como se fosse um político corrupto, né? A nossa nação talvez seja, o melhor exemplo seja você se sentar à mesa com um político corrupto. Sabe aquele político corrupto, bem famoso, que você conhece, que talvez você já viu na TV? São vários que existem nessa nação, né? Aqueles que ficam famosos. Então se sentar é como se você se sentasse à mesa com essa pessoa. E os judeus então tinham um preconceito muito grande com quem se sentava à mesa com esses políticos corruptos. Os judeus tinham um preconceito muito grande com aqueles que se sentavam à mesa, com aqueles que eram conhecidos pecadores. E Jesus, ele tinha por hábito não ter preconceito nenhum. Jesus recebia as pessoas, ele recebia uma mulher de má fama, uma mulher que era conhecida por ter vários maridos, ele estava com essa mulher, ele conversava com essa mulher. Jesus se sentava com aquelas pessoas que a sociedade desprezava, mas Jesus se sentava com essas pessoas. E no capítulo 15, Jesus então, ele vai trazer uma resposta para os fariseus e os saduceus, que estavam acusando Jesus de ser um pecador, porque Jesus se sentava com os pecadores. Então, para trazer essa resposta aos fariseus e aos saduceus, Jesus ele começa a contar parábolas, ele começa a contar histórias. E nesse capítulo 15, Jesus conta então 3 histórias. São 3 parábolas que existem nesse capítulo 15. E essas parábolas, nós temos ali a parábola da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu e foi resgatada pelo pastor. Nós temos a parábola da dracma perdida. E temos também a parábola do filho pródigo, que poderia ser a parábola do filho que se perdeu e foi achado. Estas 3 histórias, elas têm por objetivo trazer o ensinamento sobre a busca, sobre o resgate daquilo que se perdeu, daquilo que foi perdido. Então, através dessas 3 parábolas, Jesus está ali dando uma resposta para os fariseus e para os saduceus. E dizendo: eu não vim para aqueles que estão aqui, mas eu vim para aqueles que se perderam. Eu vim justamente para resgatar, para buscar aqueles que foram perdidos. Então esta história que nós lemos agora a respeito do filho pródigo é a história de um pai que vai resgatar a vida de um filho, de um pai que tem um coração disposto a receber aquele filho que se perdeu. E esse texto traz alguns ensinamentos e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã alguns desses ensinamentos. E a primeira coisa está no verso 11 e no verso 12, que diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja só, alguns querem a bênção do pai, alguns querem a herança do pai, mas desprezam um relacionamento com o pai. Esse filho foi criado, talvez num lugar, numa fazenda, num sítio, numa propriedade rural, e o texto diz que o pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo, que vivia ali junto da família, que vivia junto do pai, muito provável vivia junto da mãe, o texto não fala sobre a mãe, mas muito provável vivia junto da mãe, vivia junto com seu irmão mais velho. Em algum momento da vida, esse filho mais novo diz: olha, eu vou embora da casa do meu pai, e ele fala assim: o meu pai tem que me dar parte da herança. E você veja que interessante, o pai estava vivo, eu nunca vi herança de pai vivo, né? Mas o filho fala: isso eu tenho direito, eu quero isso, a parte dessa propriedade me pertence, e eu quero a minha parte nisso aí. Interessante é que muitas vezes, muitos estão na casa do pai, não pelo relacionamento com o pai. Muitos estão na casa do pai, não por causa de uma intimidade com o pai. Mas muitas pessoas, muitas vezes estão na casa do pai, apenas na expectativa daquilo que o pai pode lhe prover de bênçãos materiais. Este filho aqui desprezava o relacionamento com o pai. Este filho desprezava a presença do pai. Este filho pensava apenas naquilo que o pai poderia lhe oferecer de bênçãos materiais. Este filho pensava apenas na herança material que o pai poderia lhe prover. O filho não olhava para o pai como alguém para se relacionar, mas o filho olhava para o pai como alguém para prover algum bem material. E ele diz então: pai, eu vou embora, eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que é meu direito. E interessante que nem direito ele tinha ainda, porque o pai ainda estava vivo. Mas ele diz: eu quero a minha parte nesta herança. E veja o que diz o verso 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Um coração que se apega ao pecado, ao mundo, recorre ao distanciamento do Pai, recorre ao distanciamento de Deus. Interessante isso, querido. O texto, ele não dá muita informação como se deu isso, mas o texto vai dizer que este filho gerou no coração dele, em algum momento, um desejo de conhecer o mundo. O texto não fala isso, mas a gente pode inferir, a partir daquilo que está escrito, que este filho, durante parte da sua vida, ele estava com o pai, mas o seu coração estava desejando um lugar, o seu coração estava desejando um estilo de vida, o seu coração estava desejando uma experiência que não fosse mais a experiência da comunhão com o pai. Talvez esse filho ficasse nas planícies, num lugar longínquo, nas planícies altas, olhando para aquela terra distante, para aquele mundo. Talvez esse filho ficasse maquinando no seu coração, como seria a minha vida se eu vivesse lá com essas pessoas, longe do meu pai. Ah, que experiências. Talvez esse filho às vezes encontrava pessoas que vinham deste mundo, que vinham desta terra distante, e talvez ele ouvia as experiências dessas pessoas que estavam nesse mundo, nessa terra distante, e talvez o coração desse filho começasse a se encher de vontade. Ah, eu queria ter essas experiências. Ah, viver nessa terra distante, neste mundo, viver neste lugar longínquo, isso que é ser feliz. Essa vida que eu tenho aqui na casa de meu pai não me traz felicidade. Eu preciso ter novas experiências, eu preciso viver novas experiências. Eu não posso ficar preso aqui nessa vida restrita, nessa vida presa. Então muitas vezes, querido, interessante é que o distanciamento do pai não está na distância do ponto A com o ponto B, mas o distanciamento do pai, ele começa no coração. Muitos estão na casa do Pai, mas os seus corações já estão afastados da presença do Pai. E aí, para partir por uma terra longínqua, é só uma questão de se levantar e de tomar uma atitude. Este filho não decidiu se separar do pai de um dia para o outro. Ele acordou num dia e falou assim: hoje eu vou me afastar do meu pai. Mas, querido, o pecado, o amor, o mundo, o apóstolo João diz que aquele que ama o mundo, ele não é reconhecido e amado do Pai. Às vezes o amor pelas coisas do mundo vai nos afastando do Pai. O amor por essa vida, por essas experiências que o mundo pode oferecer, vai nos afastando do Pai. E, querido, não se assuste com o que eu vou dizer, mas dentro da casa do Pai está cheio de pessoas cuja não há distância física, mas o coração está distante do Pai. Quantas são as pessoas que não mais conseguem ter intimidade com o Pai? Quantas são as pessoas que estão na casa do Pai, mas não conseguem mais desenvolver intimidade com o Pai? Quantas são as pessoas que estão na casa do Pai, mas não conseguem mais se relacionar com o Pai? Quantas são as pessoas que estão diante do Pai, sentam com o Pai, tomam café da manhã com o Pai, almoçam, jantam com o Pai, mas cujos corações já não estão mais no coração do Pai, porque estão olhando para as terras longínquas, estão olhando para as terras distantes, estão olhando para as experiências que o mundo pode oferecer, e o seu coração já anseia estar longe do Pai. Quantas são as pessoas cujo coração não vibra mais com a presença do Pai, mas o coração vibra com a possibilidade de estar longe, afastado do Pai. Interessante que o apóstolo Tiago no capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 14 e verso 15, ele traz uma verdade interessante. Tiago capítulo 1, verso 14 e verso 15, ele vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, diga própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Há um ciclo de transição nisso. Tiago está dizendo que nós somos atraídos
por aquilo que está dentro de nós, pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo. Nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, aquilo que nós cultivamos no nosso coração. Nós somos atraídos pelas vontades, pelas imagens que nós criamos, pelas suas próprias concupiscências. Ele diz: nós somos atraídos pelas suas próprias concupiscências. E depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a gente gerou aquilo no coração, ela dá luz ao pecado. O próximo passo é o pecado consumado, e o próximo passo é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então esse jovem, ainda que estivesse ainda na presença do pai, este jovem foi cultivando um desejo no seu coração de distanciamento do pai. E sabe que esse desejo do coração, se distanciar do pai, ele é o reflexo do pecado que já está muitas vezes no nosso coração. Gênesis fala que Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus, ele fugiu da presença de Deus. O texto de Gênesis diz que Deus, na viração do dia, Deus tinha ali uma intimidade com Adão, Deus vinha conversar com Adão. Eu acho que Deus vinha tomar um chimarrão com Adão, 6 horas da tarde. E Deus chega lá com a sua cuia, com a sua garrafa de água quente. Adão, cadê você? Adão tinha pecado. E por pecar, Adão foge da presença de Deus. Ele decide se distanciar de Deus. Ele decide não olhar na face de Deus. E Deus chega ali com a cuia, um chimarrão, uma erva boa, água quente. Adão, cadê você? E o texto diz que Adão está escondido atrás de uma moita lá, escondido, olhando Deus pela frestinha na moita, assim, né? Vai que Deus desiste de me chamar. Adão, cadê você? Adão, cadê você? Aonde você está? O pecado, ele tem o poder de nos afastar da presença do Pai. O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. Talvez esse pai desta história de Jesus chamasse o filho: filho, aonde você está? E talvez o filho estava lá, olhando para o mundo, olhando para as coisas do mundo, ainda que estivesse na presença do Pai fisicamente, o seu coração já estava distanciado do Pai. Ainda que estivesse fisicamente diante do Pai, o desejo do seu coração já era o desejo de estar longe do Pai. O distanciamento, ele começa primeiro no coração. O distanciamento, antes do distanciamento físico, existe o distanciamento do coração. E o texto diz que então ele só consuma aquilo. Ele só consuma aquilo que ele já tinha proposto no seu coração, que era se afastar da casa do seu pai. Então ele se levanta, diz o texto, ele pega a parte dele da herança e ele vai embora. E o texto diz que ele vai para uma terra distante. Ele pensa: eu preciso me afastar cada vez mais do meu pai. Eu preciso estar longe dos olhos do meu pai. Eu preciso sair diante da presença do meu pai. Ele vai para uma terra distante. Porque assim, querido, aquele que se afasta da presença de Deus, aquele que decide-se pelo mundo, que decide se afastar de Deus, ele precisa sair diante da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é constrangedora, ela aponta a nossa condição de miseráveis que somos, ela aponta o pecado, e ele decide ir para uma terra distante, ele vai para longe, ele se afasta. E queridos, como pastor, tendo vivido muitas vezes a experiência de conversar com pessoas que se afastaram da casa do Senhor, se afastaram da comunhão da igreja, o que mais a gente vê é isso. A pessoa, ela tenta se afastar o máximo possível, para não ser confrontada com a realidade do Evangelho, que aponta aquilo que verdadeiramente nós somos. E o texto diz então que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta, ou vivendo dissolutamente. A palavra dissoluta no seu original grego é azotos, que significa uma vida desperdiçada. Uma vida longe de Deus, uma vida longe do Pai é uma vida desperdiçada. Uma vida longe da comunhão da igreja é uma vida desperdiçada. As pessoas às vezes falam: não, eu preciso ser feliz. Você não pode encontrar felicidade longe da presença do seu Pai, porque longe da presença do Pai nós só desperdiçamos a nossa vida.
E deixa eu te dizer algo, querido. Existe um bem, todos os bens você pode repor. Se você perder dinheiro, você pode repor dinheiro. Se você perder patrimônio, você pode repor patrimônio. Mas existe um bem que é irrecuperável. Existe um bem que é irrecuperável, que são os seus minutos, o tempo da sua vida. O tempo que você já viveu é impossível você repor. Os anos que você já viveu é impossível você repor. Os minutos que você já viveu é impossível você repor. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que existem muitas pessoas que estão desperdiçando os seus minutos, as suas horas, os seus anos, os seus dias, os seus meses. Estão dissolutamente desperdiçando isso longe da casa do Pai, longe da presença do Pai. O texto diz que este jovem foi para uma terra distante e ele desperdiçou todos os seus bens, de uma forma dissoluta. Ele desperdiçou tudo. O verso 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Queridos, os recursos materiais duram pouco e logo acabam, restando apenas a solidão e a necessidade. Agora ele está só, não tem mais dinheiro, não tem mais amigos, não tem mais dinheiro, não tem mais companhia, não tem mais dinheiro, não tem mais ninguém ao lado, não tem mais bens materiais, não tem mais ninguém para compartilhar. Agora ele passa a viver uma vida só, solitária, e ele começa a padecer necessidades. Quem se afunda, quem se fundamenta melhor nos recursos materiais, dinheiro, poder, saúde física, logo percebe e descobre que a qualquer momento a gente pode perder tudo isso. A qualquer momento. O texto diz que veio uma grande fome naquela região, e ele gastou, ele perdeu tudo que ele tinha, e ele começou a padecer necessidades. Quantas são as pessoas que padecem necessidades emocionais, padecem necessidades espirituais, porque se afastam da casa do Pai, porque se afastam de Deus? E deixa eu dizer algo para você: o mundo não pode suprir as necessidades que nós temos no nosso coração. Quem se afasta da casa do Pai, fatalmente, em algum momento, vai padecer necessidade. Fatalmente, em algum momento, começará a passar fome espiritual, porque existe um vazio no coração do homem, existe um buraco no coração do homem, existe uma fome no coração do homem, que ela só é suprida pela presença maravilhosa do Senhor, ela só é suprida pela presença de Deus. Existe um buraco existencial, emocional, espiritual, cuja fome só é saciada por Deus. E ele então está padecendo necessidades. E o mundo é um lugar de padecer necessidades, sejam necessidades físicas ou espirituais. E segue no verso 15, o verso 16 diz o texto: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, no qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui não tem mais dinheiro, aqui não tem mais festa, aqui não tem mais bebidas, aqui não tem mais as drogas, aqui não tem mais as experiências loucas, aqui não tem mais a risada, aqui não tem mais a alegria desta vida louca, aqui não tem mais nada disso, porque aqui ele chega no fundo do poço, aqui ele chega no lugar da humilhação, ele chega no lugar de padecer necessidade. E o texto vai dizer que ele passava tanta fome, e ele chega para um cidadão daquela terra e fala: olha, eu preciso de um trabalho, eu estou numa vida miserável. E o cara fala: então você vai cuidar de porco. E aqui precisa ter um sentido aqui, porque dentro da cultura judaica o porco é um animal imundo. O judeu ele não apacenta porco, o judeu ele não cria porcos, porque para a cultura judaica o porco é um animal imundo. O judeu não chega perto, ele não come porco, ele não passa nem perto. E Jesus, quando empresta essa figura, Jesus está usando uma hipérbole para demonstrar
o que uma vida afastada de Deus, a que ponto nós chegamos de romper todos os limites espirituais, todos os limites morais que nós possuímos quando nós nos afastamos da casa do Pai. O texto diz: olha, eu tenho para você porco. É o que o diabo oferece para quem se afasta da casa do Pai. A humilhação, o romper todos os limites possíveis, ser pisado, chegar no fundo de um poço. Eu tenho para você um emprego, tem a ver com você, com o que você se tornou. Você vai cuidar de porcos. E o texto diz que ele é enviado então para este lugar cuidar de porcos. E o estado existencial e espiritual dele é tão profundo, ele está tão no fundo do poço, que ele começa a desejar comer a comida dos porcos. Ele vê os porcos comendo aquela comida, o coração dele começa a desejar. E queridos, isso tem a ver que quando chegamos ao fundo do poço, quando o homem chega ao fundo do poço, ele não tem mais limites para a sua moral, ele não tem mais limites espirituais, ele deseja cada vez mais e mais e mais, e aquilo que é mais pesado ele deseja. Aquela droga que a pessoa começa no início da vida, ela já não satisfaz, ele precisa de uma droga mais pesada. Aquelas relações promíscuas que eram legais já não são suficientes, ele precisa de algo mais pesado, e cada vez mais vai afundando, e ele vai desejando cada vez mais aquilo que é imundo, aquilo que não presta, aquilo que é limite, e vai cada vez mais querendo romper os limites morais e espirituais. E diz o texto que ele desejava comer a comida dos porcos. Aqui é o fundo do poço. O fundo do poço é a realidade de fome, é a realidade de podridão, de imundícia. E que deixa eu dizer algo para você. Eu já tive a experiência, e talvez alguns de vocês já tenham tido também, mas já tive a experiência de visitar uma prisão, uma penitenciária. E vou dizer para você, quem já foi sabe disso. Se você chegar na porta de uma penitenciária e você gritar: paz do Senhor, irmão, metade vai responder: paz do Senhor. Porque grande parte, se não a maioria das pessoas que estão ali no fundo do poço, um dia conheceram a casa do Pai, foram criados na casa do Pai, foram criados juntos do Pai. Se você for numa Cracolândia e chegar na entrada numa Cracolândia e falar: paz do Senhor, metade ali talvez, ou talvez a maioria, vai levantar a mão e vai dizer: paz do Senhor. Porque grande parte dos que estão ali já um dia já estiveram na presença da casa do Pai, mas em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, decidiram se afastar da presença do Pai. E quando nos afastamos da presença do Pai, nós chegamos ao fundo do poço, de fazer coisas que nós não imaginávamos que fosse possível fazer. Nós chegamos ao fundo do poço de realizar, de desejar coisas que nós imaginávamos que nós nunca iríamos desejar. E a história deste jovem, a história deste filho, é a história de muitas pessoas que estão caminhando pelas ruas e que estão no fundo do poço, seja existencial, seja moral, seja espiritual, seja emocional, caminham pela rua no fundo do poço. Mas existe um momento que o Espírito Santo abre os nossos olhos para a realidade que nós vivemos. Veja o verso 17, 18 e 19, diz assim: e tornando em si disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus empregados. O texto diz que o filho pródigo, ele toma consciência, tornando em si, ele toma consciência da vida miserável que ele estava vivendo, ele toma consciência do fundo do poço que ele estava. E queridos, isso é uma obra do Espírito Santo. A palavra João vai dizer, no capítulo 16, no verso 8, o João vai dizer, o evangelista vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre os nossos olhos.
É Ele que fala ao nosso coração, dizendo: ei, que vida miserável você está vivendo, como você se afastou da casa do Pai. Às vezes, querido, nós queremos empurrar uma revelação para as pessoas, mas a revelação da condição de imundícia do nosso coração, o espelho que nos mostra o quanto pecadores nós somos ou estamos vivendo em pecado, isso é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tinha um amigo e ele me contou isso. E ele vivia uma vida de crente Raimundo, uma semana na igreja, uma semana no mundo. E quando se afastava da casa do Pai, ele já é falecido. E quando se afastava da casa do Pai, ele ia para o fundo do poço, realmente. Drogas, prostituição, coisa pesada. E ele me contou como ele voltou para a igreja. Diz que ele estava num motel com uma prostituta. A família dele em casa, a mulher e os filhos. E ele num motel com uma prostituta. E de repente tinha um rádio relógio numa cabeceira de cama. E o rádio relógio despertou. Ligou o rádio relógio ali. E o rádio ligou numa rádio, não sei, numa Marumbi da vida, numa rádio evangélica da vida. E ele acordou assustado. E aquela voz, aquela palavra que estava sendo pregada, ele disse que parece que o tempo parou. E aquilo entrou no coração dele. E ele falou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo longe da casa do meu pai? Diz que aquilo rasgou o coração dele naquela situação. Ele disse: o que eu faço aqui? Estou comendo a imundícia que o mundo oferece, estou vivendo uma vida de escravidão do mundo. Ele disse que ele deu um pulo. A pessoa que estava com ele até se assustou, falou: está louco, o que aconteceu com ele? Mas ele saiu dali, ele correu para a igreja, ele correu para a casa do Pai, ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi perdoado. E aqui é o que acontece: esse jovem está lá no fundo do poço, e de repente a Bíblia diz que ele, tornando em si, esse é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, é o Espírito Santo que sopra em nossos ouvidos, quando o nosso coração já está um pouquinho rançoso com o Pai. É o Espírito Santo que sopra aos nossos ouvidos, quando a gente está querendo desejar estar em lugares longínquos da casa do Pai. É o Espírito Santo que assopra, e que talvez está soprando o seu coração, o seu ouvido, dizendo: o que você está fazendo da sua vida? Ou o que você pensa em fazer da sua vida? Quais são os desejos que tem passado no seu coração? E tornando em si, diz o texto: vou voltar para o meu Pai. O Espírito Santo, ele derruba as escamas dos nossos olhos. E aí o verso 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço. Não basta apenas ter a consciência do estado que estamos vivendo, mas é preciso tomar uma atitude, que é a atitude de voltar para o Pai. O filho achou que seria recebido com julgamento, com juízo. O filho achou que o pai teria severas restrições, mas não foi assim. Talvez o filho pensou: mas eu vou voltar para o pai vai me julgar, o pai vai me julgar. E talvez ele ficou naquela luta, será que eu volto, será que eu não volto, será que... Queridos, julgamento existe em todos os lugares, e infelizmente, eu falo isso infelizmente, às vezes a própria congregação e a própria comunidade, ela é um lugar de julgamento, mas nunca os braços do Pai. Nunca. O Pai não julga. O Pai não julga. Nunca os braços do Pai será um lugar de julgamento. O texto diz que talvez ele cheio de culpa, vivendo cheio de culpa. E é importante que você tenha consciência disso, queridos. Às vezes a igreja erra, às vezes a comunidade erra, às vezes nós que somos o corpo de Cristo, a manifestação do corpo de Cristo, às vezes nós erramos, porque nós
Em vez de refletirmos compaixão e misericórdia, que é o coração do Pai, às vezes nós refletimos julgamentos. Uma vez Filipenses escreve num livro maravilhoso chamado Maravilhosa Graça, e meus alunos já sabem o quantas vezes eu indiquei esse livro para eles. Mas o Filipenses diz que conversava com uma prostituta, uma mulher que largou a igreja, uma mulher que viveu a vida dissoluta, uma mulher que chegava a vender a própria filha para prostituição para poder pagar o seu vício. E o Filipenses, no seu livro Maravilhosa Graça, diz que pergunta para ela: por que você não voltou para a igreja para mudar essa vida que você está vivendo? E ela falou assim: eu já me sinto culpada demais para voltar para a igreja, onde eu me sentirei mais culpada ainda. E isso é uma realidade que nós temos que olhar para nós, porque dos braços do Pai não há julgamento. Ele achava que ele seria julgado pelo Pai, mas o Pai se encheu de íntima compaixão e estendeu as suas mãos para os seus filhos, estendeu a sua mão para o seu filho. O texto diz que o Pai correu, se dependurou no pescoço dele e beijou ele. Entenda de algo de uma vez por todas: o que move o coração do Pai não é julgamento, mas o que move o coração de Deus é compaixão e misericórdia. A realidade do Evangelho é a realidade de que os braços do Pai estão sempre estendidos, as mãos do Pai estão sempre estendidas, sempre estarão estendidas. Qualquer um que retome a sua consciência, qualquer um que cai em si e fale: ai, que vida miserável eu estou vivendo, qualquer pessoa nessa condição que decide voltar para o Pai, sempre encontrará uma mão estendida, sempre encontrará um Pai com os braços abertos, com uma mão estendida, esperando que um filho retorne. A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, as mãos do Pai estão estendidas. Diz o texto que não foi Ele que pulou no pescoço do Pai, mas diz o texto que é o Pai que pula no pescoço dele. O Pai não se importa com o mau cheiro, o Pai não se importa com a roupa fedida de quem está vivendo em meio aos porcos, o Pai não se importa com as feridas, o Pai não se importa se ele tem carrapato, se ele tem piolho, o Pai não se importa com a condição miserável que ele está. O texto diz que o Pai se pendura no pescoço dele, e o Pai o beija. O Pai o beija, sabe por que o Pai o beija? Porque o coração do Pai é movido pelo amor, pelo perdão e pela misericórdia. Ele achava que encontraria julgamento, mas ele encontra um Pai com as mãos sempre estendidas. E agora nós chegamos ao ápice aqui. Eu preciso terminar em 2 minutos. Não há nada que mude a realidade de que somos filhos, de que somos filhos. Ele vai dizer lá no verso 21, ele diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa e vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o melhor bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele chega para o pai, depois do pai se pendurar no pescoço dele, ele talvez envergonhado pelo seu cheiro, ele talvez envergonhado pela sua sujeira. E não é essa a sensação que nós temos? Não é essa a sensação? Quem aqui, eu sou o primeiro a levantar a mão, quem aqui já voltou para Jesus? Quem aqui já voltou para Jesus? Não é essa a sensação? A gente chega com uma vergonha, a gente chega pensando assim: nossa, eu sou um imundo. Mas o pai não está preocupado com isso. E ele diz assim: pai, eu pequei contra ti, pai. Pai, eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Pai, eu cometi pecados terríveis, a minha vida foi terrivelmente afastada de ti. Pai, eu fiz coisas que eu não posso nem falar aquilo que eu fiz. E ele diz: pai, eu não sou digno de ser teu filho. Olha, pai, arruma um cantinho para mim ali, no meio dos teus empregados. Olha, eu me contento, pai, se o Senhor me colocar como um funcionário seu só, como um servo seu. Eu não quero nem ser filho mais, eu não quero mais nem que você me considere filho. Olha, eu me contento em comer a comida dos empregados. Eu me contento em dormir na cama dos empregados, dos servos. Eu me contento em estar no meio daqueles que não são os seus filhos. Eu me contento, só isso que eu preciso, pai. Mas, querido, você precisa entender uma verdade bíblica fundamental da nossa fé. E eu tenho insistido em ensinar isso. A nossa condição de filho não depende da nossa vontade, mas a nossa condição de filho depende daquele que nos gerou. E quando nós somos gerados filhos, quando nós somos gerados por Deus, nós somos filhos, independente de quando possamos nos afastar. Sempre que voltarmos, nós somos recebidos como filho. O pai diz: não, você não pode ser servo. Sabe por que você não pode ser servo? Porque você é filho. Porque você é filho. Põe um anel no dedo dele, dá um banho nele, troca a roupa dele, tira essa roupa imunda, coloca uma roupa limpa nele, dá um banho nele, arruma o cabelo dele, passa um perfume nele, escova os dentes dele, limpa ele de toda essa imundícia que ele está. E agora põe um anel no dedo dele. O anel tem o simbolismo de filiação. Coloca um anel para que todo mundo veja que ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Não, você não é servo, você é filho. E essa é a realidade do Evangelho. O Senhor nos fez filho. E nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de um pai apaixonado. Nada pode separar do amor de um pai. Nada pode mudar a nossa condição de filiação. Se somos filhos, nós somos filhos e somos aceitos pelo nosso pai. O apóstolo Paulo vai escrever Romanos capítulo 8. Leia Romanos capítulo 8 pelo menos 5 vezes ao ano. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor do Pai. Nada pode mudar a nossa condição de que somos filhos. Nada, nada, nada. Nós somos filhos. Somos filhos. Não há fundo do poço que mude a realidade de que somos filhos. Fique de pé. Fique de pé. E eu quero orar. E a primeira oração que eu quero fazer 3 orações. A primeira oração que eu quero fazer, eu quero orar por você que entrou aqui e talvez você nunca tomou a decisão mais importante da sua vida. Sabe qual é a decisão mais importante da sua vida? É a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus,
A Bíblia diz que Ele nos transforma em filhos. Porque entenda algo, se você, é a primeira vez que você entrou aqui, entenda algo importante. As pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Mas o Evangelho vai dizer que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, há um processo, há um milagre, há uma transformação, há uma regeneração em nós. Nós somos gerados novamente, agora não mais como criaturas, mas como filhos de Deus. E a primeira oração que eu quero fazer para você nessa manhã, é para você que talvez nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E você nessa manhã, talvez o Senhor te trouxe aqui para a oportunidade de você hoje se tornar filho de Deus. Um anel será colocado no seu dedo e você será da família do Senhor. Então a primeira oração que eu quero fazer é te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero saber se existe alguém nessa manhã. Eu quero apenas orar por você. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja dar o passo mais importante da sua vida? A única coisa que você tem que fazer agora é levantar a sua mão, que eu quero orar por você. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? Hoje é o dia de você tomar a decisão mais importante da sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Só dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Existe alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe. Existe alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém. Nós vamos orar por ela. Vou pedir para algum intercessor. Isa, por favor, levante sua mão. Ali, ela está ali. Ora com ela, Isa, faz favor. E a segunda oração que eu quero fazer. A segunda oração que eu quero fazer. Será que talvez existe alguém aqui hoje que tomou essa decisão errada de se afastar da casa do Pai, de estar longe do Pai? A terceira oração que eu quero fazer: como está teu coração, o teu relacionamento com teu Pai? Será que não é, hoje o Senhor não te trouxe aqui porque você precisa cuidar do seu coração? Você precisa olhar para o seu coração, porque talvez você tenha olhado para as campinas distantes, você tenha olhado para os lugares longínquos. Talvez no seu coração tenha passado aquele pensamento: olha, o que adianta viver aqui na igreja? Olha, o que adianta eu estar vivendo aqui com o Pai? E talvez você tenha desejado coisas que estão longe da casa do Pai. Eu quero orar por você, porque como eu disse no começo, o distanciamento ele começa no coração. E hoje o Espírito Santo, ele vasculha os nossos corações. E se o seu coração está distante do Pai, mesmo estando aqui na casa do Pai, eu quero orar por você também. E eu queria convidar a vir à frente, você que deseja se reconciliar com Jesus, você que deseja se reconciliar com o Senhor, e você que deseja dizer: Pai, meu coração está afastado de Ti. Ainda que eu esteja, Pai, diante de Ti, na Tua presença, o meu coração está afastado de Ti. Eu quero te convidar muito rápido: venha, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O Espírito Santo está tocando o seu coração. Não se envergonhe, querido. Não se envergonhe. Venha. O Senhor te trouxe aqui para que você possa consertar o seu coração. O distanciamento começa no coração. O distanciamento começa no coração. Por isso a palavra diz: sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração.
Vem, filho amado. Vem, filho amado, vem como está. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Deus, e nós, Deus, apresentamos diante do Senhor a vida dessas pessoas. Deus, esses que entregaram a sua vida a Jesus, que tomaram, Deus, a decisão mais importante da sua vida. Escreve seu nome no livro da vida, Pai. Transforma, Deus, regenera. Faz dessa irmã filha do Senhor, Pai. E também, Pai, aqueles que entenderam que precisam vigiar o seu coração, Pai. Que talvez se afastaram de Ti. Talvez o seu coração tenha desejado os lugares longínquos, Pai. Ah, Deus. Ah, Espírito Santo. Vasculha o nosso coração. Sonda o nosso coração, Pai. E como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho torto, Pai. Ah, Deus, restaura essas vidas, Pai. Restaura essas vidas. E restaura a sua condição de filho, Pai. Ah, Pai, que o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, Ele testifica ao nosso coração que nós somos filhos, Pai. E em nome de Jesus nós abençoamos a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Se você é filho, adore ao Senhor com alegria. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Glórias a Deus pela comunhão da igreja. Glórias a Deus pela palavra. Glórias ao Senhor pela presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas e a manifestação dessa presença no nosso meio. Amém, nós vamos encerrar. Queremos convidar aqui o setor azul que está servindo hoje, pastor Luiz, pastor Elísia. Nós somos uma igreja que nos reunimos durante a semana em células, que nós chamamos aqui de GC. E estes grupos que se reúnem durante a semana é a igreja do Senhor nesta